Estudos pressupostos. A ciência do direito, em sentido amplo, tem em suas bases fundamentais a tarefa de assegurar condições razoavelmente estáveis e seguras no conhecimento do direito. Com isso, quero dizer que a ciência do direito tem por dever conhecer com suficiência as variáveis e as condições responsáveis pela formação e pela deformação do direito. Essa posição na produção do conhecimento é em si complexa pelo fato de estar internamente atravessada por questões de viés prático e também teórico. Ou seja, ao mesmo tempo em que está mergulhada no habitat prático da vida, saber prático, também está inevitavelmente submetida às categorias do conhecimento abstrato mais abrangentes como verdade, correspondência, representação, correção, tempo, ser e certeza, categorias do saber teórico. Sem a competente consideração destas duas dimensões, a ciência do direito assume a condição de mero gandula. Precisamos com urgência retomar alguns pontos básicos e fundamentais para endireitar nossa caminhada sob pena da ciência penal estar paradoxalmente garantindo a produção do desconhecimento do direito e da realidade, ou, dito de outra forma, garantindo a desprodução do conhecimento do direito. Quando o conhecimento jurídico se mostra incapaz de se adiantar na organização da sociedade e de orientar a separação e o funcionamento dos poderes constituídos, a conclusão inafastável é a de que os fatores reais de poder estão a um ou a vários passos à frente do conhecimento produzido pela ciência, que passa inevitavelmente a simplesmente comentar, acompanhar ou justificar as medidas tomadas pelo poder político, perdendo por completo sua relevância. Avançando na questão, se os resultados obtidos pelo direito não são os esperados, consequentemente, estamos trabalhando com premissas equivocadas, insuficientes ou incompetentes. Esta assertiva é o espinho que deveria incomodar a vida de qualquer cientista minimamente comprometido com seu ofício. Posso facilmente exemplificar o que aponto fazendo referência a AOS, esforços intelectuais, e práticos ligados à teoria do garantismo penal, do italiano Luigi Ferrajoli, que há muito tempo se desenvolvem no Brasil. Diante da realidade prático-criminal brasileira, nada garantista, não há qualquer razão para apontar o acerto, enquanto suficiência do conhecimento produzido nesta esteira, aqui em nossa terra. A questão-problema não está exatamente na correção do conteúdo do garantismo pregado, mas na sua estreita espessura, na sua fraca percepção de que a prática de um direito garantista não consegue ser realizada em um ambiente inóspito, ao ponto de conseguir fazer falecer seu sentido. Chamo de estreita e insuficiente a concepção de garatismo que não considera em sua aritmética as condições elementares que tornam possível o seu existir. Esta falha é intransponível porque estas condições, apesar de não se confundirem com a dogmática do garantismo proposto, com ele se relacionam internamente. Desta forma, quando o garantismo penal não consegue se acomodar na prática jurídica nacional, não há outra conclusão senão a de que o projeto e a percepção foram incompletos e que, em razão disso, jamais irão atingir os resultados esperados. Isso porque, repetindo, o conhecimento produzido pela ciência deve ser capaz de considerar as condições de formação e também as condições de deformação da prática do direito. Há algo fundamental aqui. O volume da produção do conhecimento jurídico equivocado, /insuficiente, /incompetente, jamais se sobreporá à precisão e à competência dos fatores estratégicos da ação coletiva movida por interesses divergentes. Neste sentido, podemos ver frequentemente petições muito bem redigidas, com alto teor de fundamentação garantista constitucional, que não logram êxito porque não são compreendidas ou reconhecidas por delegados, promotores, magistrados e legisladores. Isto se deve ao fato de que os teóricos do garantismo brasileiro não dão a devida atenção ao fato de que um garantismo realista é também uma teoria sobre a construção e afirmação de princípios jurídicos expressos,
sobre a formação de pessoas/profissionais e sobre sistemas de responsabilidades de agentes responsáveis pela dinâmica jurídica. Não pode, então, a questão ser reduzida simplesmente a lógicas filosófico-dogmáticas. É exatamente por esta deficiência na formação da teoria do garantismo no Brasil que uma bela petição, completamente justificada e fundamentada, recebe como resposta, não raras vezes, um simples indefiro o pedido ou ainda sigo o parecer do Ministério Público. No caso do direito penal, uma questão familiar contribui para este quadro. Este ramo do direito ficou preso ao aguilhão semântico construído por sua própria tradição dogmática. O penalista olha mais para a dogmática, para trás, do que para a frente e para o lado. Ele esqueceu que seu compromisso primeiro é com o agora e com o futuro, e não com o passado. Aprender com o passado nunca significou tornar-se seu refém. Mas esta já é uma verdade que tem estado fora do horizonte de compreensão dos cientistas penais brasileiros, sobremaneira, daqueles cujas obras têm maior circulação e vendagem. Todo o exposto até aqui pretende evidenciar que a ciência do direito penal tem se limitado a constatar e comentar eventos políticos de criação normativa, jurisprudencial e casos de repercussão midiática, sem efetivamente se projetar enquanto fator de poder decisivo na maior parte dessas situações. Esta é uma constatação que coloca em dúvida o próprio valor e caráter do direito penal, enquanto ciência dotada de alguma relevância política legítima. Entretanto, considero que milagres acontecem. Eles acontecem, sobretudo, quando derramamos abundantemente sobre a questão respeito, dedicação e esperança. É com este espírito que defendo uma concepção segundo a qual é possível um direito penal de essência e normatividade científica, legítima e justa. Mas tudo começa por desenvolvermos uma relação de apreço pela noção de verdade e pela noção de lucidez, enquanto perfil de atitude indispensável para a construção daquilo que apresentei sob a rubrica de funcionalismo teleológico normativo constitucional em sentido forte. Para trazer a discussão à objetividade e concretude, considero irremediável tomarmos em conta que a. O Estado de Direito brasileiro ainda não se impôs enquanto um Estado de vigência real. b. A ausência de um Estado de Direito bem estabelecido deforma a própria noção sobre o direito penal. c. É condição indispensável a reestruturação do direito penal, uma concomitante reestruturação do Estado de Direito voltado a uma vigência real. Começar por estas afirmações é um avanço significativo, real e promissor, assim como o fora o diagnóstico do quase infértil solo do Neveg.